Glória a Jesus. Meus irmãos, boa noite, paz, seja com todos vocês, da parte do nosso Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Que alegria revê-los, que prazer poder estar aqui. Eu estava vendo ali o anúncio da Conferência das Mulheres, que está se aproximando, pelo visto, que significa então que tem quase um ano que eu estive aqui, né? Não é? E é um prazer poder retornar a essa casa de oração, sendo aqui muito bem recebido pelo pastor Simval, pela pastora Rosalinda, que com um carinho enorme abrem as portas aqui hoje. E eu sei que o domingo é um dia que o pastor da igreja comumente está falando à igreja, então ceder assim o púlpito é um ato de muita gentileza. Eu quero agradecer a Deus e fico honrado por essa oportunidade. Meu desejo é que aquilo que Deus tem colocado no meu coração possa de fato tocar você e ser um alimento para que durante toda esta semana você se mantenha forte, se mantenha firme, porque é uma semana de coisas grandes da parte do Senhor. E você está hoje aqui, porque o Senhor está nos abastecendo para uma semana muito poderosa na sua presença. Eu sou a única pessoa a acreditar nisso, ou tem mais alguém que acredita também? Muito bom. Pega a sua Bíblia, por favor. Abra comigo no Salmo de número 23, aquele mesmo. Salmo de número 23. Glória a Jesus. Salmo de número 23. Se eu pedir o meu amigo para me ajudar um pouquinho, se você puder abrir, querido, bem mais o meu monitor aqui, eu vou te agradecer. Está vindo de uma sequência bem intensa e eu não quero aqui perder a possibilidade de comunicar da melhor maneira possível com os irmãos. Salmo de número 23. Graças a Deus. Está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Meus irmãos, eu creio que esta noite o Senhor está nos convidando a ter a nossa fé reavivada na direção, no sentido de que Ele tem cuidado de nós. Pastor, mas isso é muito claro. Eu sei, isso é tão claro porque às vezes você esquece. Pastor, mas isso é muito simples. Eu também sei, mas isso é muito simples porque em dados momentos você age como se essa não fosse uma realidade. Eu queria que o Espírito de Deus pudesse, uma vez mais, consolidar essa certeza no seu coração. O Senhor tem cuidado de você. Quantos acreditam nisso? Para falar do seu cuidado, o Senhor, o Espírito de Deus, inspira Davi num salmo belíssimo que muito nos abençoa, um salmo que já foi objeto da nossa meditação, reflexão por tantas e tantas vezes ao longo da nossa vida. Um salmo que até mesmo as pessoas que não professam a mesma fé que nós conhecem, muitas delas até mesmo de cor. Porque as coisas que são enaltecidas no Salmo 23, as bênçãos que são evocadas no Salmo 23, são bênçãos muito necessárias. Há um outro salmo que também nós amamos e também o conhecemos muito bem, que é o Salmo 91. Ao lado do Salmo 23, são os dois mais conhecidos da Bíblia. E não só no livro dos Salmos, mas em toda a Bíblia, são dos textos mais conhecidos. Mas a pergunta é: por que será que os Salmos 23 e 91 ganharam
amplamente essa adesão no coração das pessoas, repito, até mesmo daquelas que não professam a mesma fé que nós. É porque o Salmo 23, ele traz consigo uma bênção. Em suma, ele fala da bênção da provisão. Enquanto que o Salmo 91, em suma, fala da bênção da proteção. Se você parar um pouquinho e pensar, provisão e proteção são a síntese de tudo que o homem precisa para viver bem. Se você está provido e protegido, todas as outras coisas são detalhes. Então, se o Salmo 91 fala de proteção, o Salmo 23 fala de provisão. Provisão, cuidado. Neste sentido, este salmo foi ambientado em algo que para o salmista Davi era muito fácil de falar. O ambiente pastoril, que já foi citado inclusive aqui, que é muito comum de se verificar na Bíblia. O salmista Davi, então, com muita propriedade, ele vai escrever dentro de um ambiente que era para ele muito comum, porque ele próprio fora um pastor de ovelhas. E ele escreve: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, toda essa história está acontecendo, todo esse salmo está acontecendo dentro desse ambiente, dentro desse contexto pastoril, onde a responsabilidade do cuidado direto com a ovelha é dada a um pastor. Mas num ambiente pastoril, num ambiente de uma fazenda, de um campo, existe uma terceira figura também muito importante: o Senhor. Para dar um exemplo, na própria vida de Davi, lembre-se que quando Samuel foi à casa de Davi, você vê o pai de Davi dentro de casa. Por que ele estava dentro de casa? Porque ele era o senhor da casa, ele era o chefe da família. Então ele estava dentro de casa, como senhor da casa e do negócio, porque a família cuidava de ovelhas. E onde é que Davi, que era o pastor, estava? Ele estava em casa? Sim ou não? Sim ou não? Aonde é que ele estava? Lá no campo com as ovelhas. Então essas duas figuras, elas têm suas responsabilidades para com a ovelha. O senhor da casa, da fazenda, ele está numa posição e tem uma atribuição. O pastor está numa outra posição e tem uma outra atribuição. Pense comigo, essas duas figuras, o Senhor e o pastor, elas não mudam de ambiente. Ou seja, o Senhor que está na casa, no escritório, gerindo o negócio, que é quem lida com os números, com as demandas, ele não vai até o pasto para então lá poder ter um cuidado direto com a ovelha. Não, ele mantém-se lá, naquele ambiente de governo da coisa como um todo. Da mesma maneira, o pastor que tem o seu dia a dia no aprisco, cuidando diretamente da ovelha, ele também não sai de onde ele está para ir lá na casa do Senhor, sentar-se no escritório dele, porque são duas figuras com atribuições diferentes. Quem está me entendendo, diga amém, por favor. Mas de repente Davi vai começar a tirar uma cortina muito profética e mostrar algo que está apontando para uma realidade que nós conhecemos muito bem, e que talvez você só não esteja percebendo ainda, mas que ela está presente no verso 1 do Salmo 23. Porque se dentro de uma estrutura comum, Senhor e pastor são pessoas diferentes, que estão em lugares diferentes, com atribuições diferentes, perceba que o salmista Davi une estas duas figuras numa só, quando ele diz no verso 1, o Senhor é o meu pastor. Então Davi está dizendo, não é um negócio comum, não é uma fazenda comum. No aprisco espiritual, Senhor e pastor são a mesma pessoa. E quando é que esta fusão maravilhosa e espiritual aconteceu? Se não olhar para este versículo e compreender o quão messiânico ele é.
Porque um certo dia, só para lhe dar um exemplo claro do que eu estou falando e que estou construindo com você, os discípulos chegaram até Jesus. E quem era Jesus? O pastor. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. Então vamos lá, quem era Jesus? Só que os discípulos não queriam ver só o pastor, os discípulos também queriam ver o Senhor. Aí eles procuraram Jesus e perguntaram: quando é que nós veremos o Pai? Ele está perguntando: quando nós veremos o Senhor? Aquele que está lá em cima, lá no escritório, lá na casa grande. Aí Jesus falou: vocês já estão vendo, porque quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um, porque o Senhor e o pastor fizeram-se a mesma pessoa. Então eu quero trazer a você uma mensagem de esperança. Nós não estamos vivendo um conflito, nós não precisamos que as informações viajem, nós não precisamos que o pastor esteja perto de nós e a informação da necessidade trafegue até o escritório do Senhor, para que então provisão, proteção e graça nos sejam liberadas. Não, eu quero que você entenda que o mistério do Cristo, o mistério do Messias, o mistério do Emanuel é justamente esse: Deus conosco. É Ele conhecendo cada uma das demandas do homem, diretamente olhando nos olhos dele, conhecendo nossas dores, conhecendo nossos dilemas, encurtando uma distância gigantesca que existia entre Senhor e ovelha. Uma vez Ele estando conosco, o Pai está conosco, a provisão está conosco. Ou quantos podem levantar as mãos e por alguns segundos agradecerem pelo fato de que para nós Senhor e pastor são a mesma pessoa. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará nada, porque o mesmo que enxerga a necessidade é o mesmo que tem poder para supri-la. Se você pensar um negócio comum onde se cuida de ovelhas, o pastor que está no dia a dia da ovelha, ele tem que perceber a necessidade. Aí ele tem que ir lá no escritório do Senhor da fazenda, pedir liberação e recurso. Mas Jesus disse assim: Pai, eu bem sei que tudo que eu peço, o Senhor faz. Não há necessidade de a informação demorar a transitar. Quando aquele que está entre nós, o Deus conosco, enxerga a necessidade, Ele mesmo tem a autoridade para liberar a provisão. Creia nisso na noite deste dia. Agora veja o que Davi está dizendo. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é uma realidade das mais fáceis de se pensar. Porque de repente Davi diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Os pastos que eu vou deitar são verdes. Haverá uma fartura de provisão continuada. Mas como isto é possível? Isto é possível porque Ele é o meu pastor. Mas e se outros lugares estiverem vivendo outras realidades? Não importa. Eu vou continuar vivendo a realidade de ter feito a melhor das escolhas, ter escolhido o Senhor como meu pastor. Não é um desafio dos mais fáceis, porque nós vivemos uma sociedade de um contexto muito plural. Em qualquer cidade, não vou dizer qualquer cidade, mas a maioria das cidades você pode, em coisa de quilômetros, transitar entre áreas de realidades sociais muito diferentes. Você pode estar numa área onde há uma realidade social muito abundante, e você pode estar em poucos quilômetros numa outra área, onde há uma realidade social de muita escassez. E muitos fatores contribuem para isso. O mundo, ele é muito volátil, ele muda muito. A gente sabe muito bem que fatores podem afetar, por exemplo, o mercado financeiro. E o mercado financeiro afetado pode afetar muita gente, diretamente a vida das pessoas, dos grandes, dos pequenos. Então, num mundo onde tudo é muito sensível, como acreditar num cuidado e numa provisão continuada? Um cuidado e numa provisão que não estão sensíveis a esses fatores. Nosso maior desafio é entender que o mundo pode mudar no estalar de um dedo, por um simples fato econômico. Nosso grande desafio é entender que dentro do redil, dentro do aprisco do Senhor, nós estamos protegidos.
guardados, e que tudo aquilo que afeta da cerca do aprisco para fora, não tem poder de afetação da cerca do aprisco para dentro. Pastor, isso é uma realidade paralela? Quase é. Essa é uma realidade de fé. Eu sei que da porta para fora, da cerca do redil para fora, muita coisa pode estar acontecendo, mas eu continuo acreditando que se a mão de Deus está erguida e sustentada e levantada sobre a minha vida e a minha casa, eu posso viver uma realidade diferente. Eu e você não estamos aqui para espelhar a realidade do mundo, nós estamos aqui para espelhar a realidade do reino. Nós não estamos aqui para reproduzir o que acontece nos telejornais, nós estamos aqui para provar que é possível ir na contramão, porque nós fizemos uma decisão diferente, uma escolha de fé diferente, e vamos colher os frutos desta decisão. Agora, como é que essa bênção acontece? É simples. Essa bênção está atrelada à obediência de ter decidido viver do lado de dentro do aprisco. Aprisco esse que precisa necessariamente ter delimitações. Atenção, não existe um aprisco que não tenha cerca, não existe um aprisco que não tenha delimitação. E você sabe que muita gente não está dentro dele, justamente por causa da cerca. Muita gente não está dentro do aprisco justamente por causa dos limites. Muita gente não está dentro do aprisco justamente porque não consegue lidar com a ideia de viver uma vida delimitada pela palavra, uma vida delimitada pelo caráter bíblico, pelo caráter de Deus, delimitada pelos princípios e preceitos do Senhor. Então, pelo temor de supostamente viver uma vida aprisionada, privada da sua liberdade, eu não quero estar na igreja, eu não quero ser crente, porque ser crente se constitui em eu perder a oportunidade de fazer isso ou aquilo, perder a oportunidade de viver isso ou aquilo, ok. Só que a grande questão que essas pessoas estão ignorando, que talvez até alguém que esteja hoje aqui, está ignorando também, mas que eu já estou profetizando, que as escamas dos seus olhos vão cair, é que a primeira questão é que essa delimitação, essa cerca, ela é um instrumento sim, proibitivo, e essa não é uma palavra com a qual as pessoas lidem com muita facilidade nos dias de hoje, mas a verdade é que uma vida sem regras, uma vida sem princípios, uma vida sem proibições, desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade foi criada no Éden, desde os primeiros homens, Deus sempre trabalhou com proibições, é sim e não, é isso pode, isso não pode. Só que esse se tornou um discurso potencialmente perigoso, para uma sociedade cada vez mais sensível, com a pele sensível, com a casca sensível, mas a mensagem do Evangelho continua a mesma coisa, tem o que pode e o que não pode, tem os sims e tem os nãos, mas está dentro do aprisco, é realmente não poder fazer muita coisa que quem está fora faz, mas também é poder usufruir de muita coisa que quem está fora não está usufruindo. Então glória a Deus por você que está do lado de dentro, por você que sabe respeitar os não de Deus, mas que também está sendo possível para você receber aquilo que muita gente não está recebendo. Diga aleluia na noite desse dia. Refrigera a minha alma, porque eu estou no pasto verde. Diga comigo, pasto. Muito fraco, diga pasto. A palavra pasto é importante de ser pensada, porque ela é uma palavra que tem uma designação dupla. Tanto ela é uma palavra que diz respeito ao que é o espaço da ovelha. O espaço da ovelha se chama pasto, mas a comida da ovelha também se chama, vamos lá, o espaço da ovelha se chama, e a comida da ovelha se chama. Nenhum outro animal é assim, só a ovelha, não por acaso, é ela que tipifica o crente. Espaço e comida são a mesma coisa. Significa que decidindo o espaço que se frequenta, se decide a comida que se come. Se você conhece alguém que está questionando a comida que ele come, peça para ele rever o espaço que ele frequenta. Quando um crente decide estar num espaço, ele está decidindo o que ele vai comer.
Quando o crente decide frequentar um lugar, ele está decidindo do que vai se nutrir, porque a ovelha tem essa peculiaridade. O lugar que ela transita diz respeito à comida que ela come. Se você anda comendo mal, é porque você deve estar frequentando os lugares errados. Mas graças a Deus que nessa noite de domingo você está no pasto do pastor Jesus de Nazaré, e é por isso que a tua alma sairá daqui saciada. Aleluia! Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Por favor, faça essa oração, olhe para o céu e diga: refrigera a minha alma. É muito lindo ver Davi trabalhando com conceitos que não eram ainda comuns, não eram existentes nos seus dias. Ele está falando sobre um conceito de refrigeração, está falando sobre um conceito de emoção. Tanto o conceito da refrigeração quanto o conceito da emoção não eram presentes nos seus dias. Isso só mostra mais uma vez o quanto o olhar do Espírito sempre esteve para frente. Quando a palavra foi entregue aos homens que usaram suas penas para escrevê-la, os olhos do Espírito não estavam apenas em demandas daquele momento, mas em demandas que eram da sociedade, da humanidade como um todo, anos, séculos, milênios à frente. Davi está falando sobre refrigerar. Ele está falando sobre como um sistema superaquecido entra em pane, mas refrigerado se mantém saudável. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem já teve problema com carro que ferveu? Agora você não quer levantar a mão, né, irmão? Só porque você está na benção, né? Vamos lá, eu vou levantar minha mão para te ajudar, que eu já tive. Quem já teve? Quem já parou com um carro fervendo na rua? Oh, que benção, né, irmãos? É uma para você que não teve essa experiência eletrizante, né? Eu vou te contar um pouquinho como é que é. É uma maravilha. Porque você está dentro do carro, você começa a perceber que o termômetro, né, aquele bem analógicozão, não estou falando do hoje em dia não, o analógicozão, ele começa aí você diz: está esquentando, aí daqui a pouco você vê uma fumaça subindo pelo capô, desespero toma conta da sua alma, você joga a seta, encosta onde dá, aí você levanta o capô do carro, no santo dos santos, a fumaça se esconde, é uma coisa maravilhosa. Aí você vai lá no reservatório de água, porque aquela água que está ali é que é responsável por refrigerar o sistema do motor. Sim ou não? Aí você vai e vai abrir, aí aquilo está fervendo, queima sua mão, você fala em línguas, é uma experiência muito poderosa. Mas qual é o seu grande pânico? Pegar logo água, assim que parar de ferver, e completar o reservatório. Porque se o sistema de arrefecimento do motor falhar, se o motor não se refrigerar, ele vai entrar em pane. Davi, antes de que qualquer sistema elétrico, motor, termoelétrico pudesse ser nem mesmo pensado, ele, inspirado pelo Espírito, escreve: refrigera. Antes de que qualquer ideia, conceito, ciência sobre a alma ser a sede das emoções, antes de que qualquer questão sobre destempero, descontrole emocional pudesse ser, quiçá, pensada, Davi, pelo Espírito, se antecipa àquele que seria o mal do século 21 e escreve: refrigera a minha alma. O Espírito está dizendo: Davi, haverá tempos onde almas estarão fervendo, onde emoções estarão superaquecidas e sistemas estarão à beira da pane, onde pessoas estarão andando desgovernadas. Mas escreva aí, porque haverá um povo, haverá uma sociedade, haverá pessoas que precisarão ler que eu antevi todo esse cenário e já estou preparando uma provisão, um refrigério para a alma daqueles, porque a palavra de Deus para ti na noite deste dia é: a tua alma não vai superaquecer, as tuas emoções não vão entrar em pane. Há uma palavra da parte do teu pastor e ela é: eu vou refrigerar a tua alma esta noite. Aleluia! Avise para o seu vizinho:
o pastor refrigera almas. Avise para ele. Não, você não avisou. O que aconteceu que você não avisou? Diga para ele: o pastor refrigera almas. Está todo mundo me ouvindo bem? Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Olhe isso aqui no verso de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Diga assim: ainda, muito fraco, ainda que eu andasse. Davi está dizendo: eu não quero andar, não é meu desejo andar. Eu não acordo de manhã dizendo: tomara que hoje eu dê de cara com um vale. Estou doido num vale. Não. Mas mesmo que eu não queira andar, mesmo que eu não esteja desejoso por andar, eu reconheço que o vale da sombra e da morte é uma realidade da vida. Aqui há duas questões muito importantes. Não há um espírito, que infelizmente é verificado em muita gente, não há um espírito de amor pela dor, não há um espírito de desejo pelo deserto, que existem pessoas que elas são caçadores de lutas. Já viu gente assim? Elas acham que a vida delas que Deus só as está aprovando se elas estiverem em constante perturbação. Se a vida delas estiver em paz, eles não tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem errado não, irmão. Bonança faz parte da vida também. Você está viciado em luta. Pede para Jesus te ajudar, que Ele te ajuda. Então nem é este ponto, mas também não é o outro ponto. Qual o outro ponto? A ignorância. O negacionismo. Vou lançar a mão de uma palavra que andou muito na moda. Negacionismo. Ou seja, você sabe que existem pessoas que vivem a vida negando a existência do dia mal. Quando o dia mal é uma realidade apontada pela Bíblia para a vida humana. Jesus, como você deve se lembrar, Ele disse: no mundo tereis aflições. Então o que não está faltando são pessoas que têm idealizado, desenhado um evangelho romântico. E dentro deste romance não cabem dores, não cabem lutas, não cabem dias maus. Mas Davi está dizendo com muita honestidade: o vale da sombra e da morte é uma realidade. Eu não quero, eu não desejo, mas eu não ignoro que ele existe. Eu não vivo a vida como se ele não existisse. Eu não vivo a vida como se for um conto de fadas. Eu sei que o dia mal existe, mas eu sei que há uma presença poderosa para me sustentar em todo e qualquer dia mau e em todo e qualquer vale que eu passar. Pastor, eu conheço alguém que ele jura de pé junto que não existe o vale da sombra da morte. O que muda? Não muda nada, o vale continua existindo. A única coisa que vai mudar é que se ele se deparar com o vale, ele nunca terá se preparado para ele. Então quando nós enxergamos a realidade do dia mau, quando nós admitimos a realidade do dia mau, nosso espírito está forjado, ele está preparado, nossa musculatura espiritual está tonificada. Então quando nós nos deparamos com o vale, não há pânico, não há desespero, porque nós já entramos nele debaixo de uma palavra: há uma vara e um cajado que nos consolam. Agora é importante você considerar a palavra consolo, porque a palavra consolo não está por acaso aqui. Davi está sendo muito honesto, ele está sendo muito franco, ele está falando da vida real. E a vida real é uma vida que tem vales, e é uma vida cujos vales terão que ser passados. Ele não diz assim: a vara e o cajado do Senhor vão me tirar no primeiro dia. Não. Ele não diz assim: a vara e o cajado do Senhor vão estar na porta do vale impedindo que eu entre. Não. Ele diz: elas vão me consolar. O que é o consolo, senão algo que se manifesta em todo cenário que eu não posso mudar? Você precisa entender que haverá vales que você terá que passar, vales que você não poderá mudar, mas para tudo aquilo que eu não posso mudar, eu posso contar com o consolo
do Senhor. Basta você se lembrar de Jesus, quando estava no seu vale da sombra e da morte. E qual foi esse seu vale da sombra e da morte? O jardim do Getsêmani. E quando no jardim do Getsêmani, ele disse: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E de repente a Bíblia diz que vieram os anjos do Senhor e o consolavam. O consolo que Davi diz no Salmo 23, é o consolo que veio sobre Jesus no Getsêmani, é o consolo que se manifesta sobre situações que você não vai poder mudar, que você terá que passá-las, mas não passará sozinho. Diga para alguém que está do seu lado: você não vai passar sozinho. Oh, aleluia, glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Davi está sendo novamente muito honesto, muito franco, muito realista. Honesto, franco e realista, ele está dizendo: preparas uma mesa perante mim. Ah, Senhor, põe os inimigos lá, eles verem o que o Senhor vai fazer. Ah, pastor Eduardo, para mim essa é uma questão irrelevante. O que eu quero é vencer, o que eu quero é que fique tudo bem. Eu não estou me importando com os inimigos. Se eles nem souberem que eu estou bem, para mim não faz diferença. Se eles nem souberem que eu venci, para mim não faz diferença. Ok, eu respeito você, mas se tem alguém aqui, além de mim e do salmista Davi, que acha que não seria má ideia, que aquelas pessoas que tanto têm perseguido, questionado, apontado, duvidado, espalhado falsas notícias sobre nossa vida, nossa família, nosso ministério, que elas presenciem, que elas sejam notificadas acerca do que Deus vai fazer. Então eu quero lhe dizer uma coisa: não fique com seu coração pesado não, você não está sendo maligno, malicioso, nem vingativo. O homem que é segundo o coração de Deus foi quem orou pedindo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então escute, eles estarão lá para presenciar, para serem notificados, não vão ter a nossa atenção, porque a nossa atenção é para o realizador da mesa. O nosso coração está com o pastor, nosso olhar está com ele, mas eu creio e profetizo que haverá uma notícia para os teus adversários, que aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu na sua vida. Aleluia. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Nessa mesa preparada, mesa para a qual nós estamos sendo convidados a tomar assento, uma mesa preparada pelo pastor, idealizada pelo pastor, uma mesa provida pelo pastor, uma mesa para a qual você pode se direcionar sem medo, uma honra que você pode tomá-la sem receios, porque ela vem da parte de Deus. Sabe, eu tenho percebido muitas pessoas que ainda insistem em ter um certo constrangimento em viver algumas coisas, mesmo sendo estas coisas proporcionadas pelo Senhor. E quando eu observo isso, eu percebo o quanto isso é ultrajante para com o pastor. Porque se foi ele quem preparou a mesa, quem sou eu para me negar a sentar? Se ele é quem está conferindo-me a honra, quem sou eu para me negar a receber? Se é ele quem está decidido a fazer por mim, por que eu me mantenho constrangido em receber? Escute uma coisa: a decisão de honrar é dele, a decisão de abençoar é dele, a decisão de receber é sua. Existem pessoas que estão resistindo receberem algumas coisas que vêm de Deus, porque ainda estão preocupadas
no que o A vai pensar, como o B vai se comportar. Será que o C vai ficar constrangido? Será que o D vai se sentir deslocado? Essa não é uma competência minha e sua. A nossa responsabilidade é tomar todo o lugar que o Senhor designou para nós. O que eu não quero é me assentar em lugar de honra sem ter sido convidado. Agora, se foi Jesus que puxou a cadeira, eu estou me assentando, porque tudo que Ele prepara para mim é bom, graças a Deus. Receio. Do que você tem medo? Deus me manda te perguntar. Tem medo de começar a usufruir de alguma coisa e ela ser temporal, ela ser fugaz, ela acabar rápido? Você tem medo de passar algum tipo de constrangimento, algum tipo de vergonha? Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que Deus prepara, Ele não prepara para envergonhar. Aquilo que Deus prepara, Ele não prepara para te constranger. Se foi Ele quem preparou, tome posse de maneira audaciosa, tome posse de maneira, porque o que Ele prepara, Ele mantém, Ele sustenta. Você está debaixo de uma palavra de Deus. Vá em paz usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Não se constranja com a bênção de Deus. Não se sinta deslocado por aquilo que Deus tem decidido fazer na sua vida. Quando José ganhou do seu pai uma túnica de várias cores, uma roupa distinta daquelas que os seus irmãos tinham, ele usava esta roupa, porque aquilo que Deus te deu é para ser usado, é para ser celebrado. Você não precisa se constranger e nem pensar um lado ou outro lado da coisa. Não, se Deus liberou, usufrua. Se Deus liberou, viva. Se Deus liberou, se assente. Ou quantos dizem amém esta noite? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Se essa mesa está preparada, ela é farta. Se essa mesa está preparada, tem comida no prato. Se essa mesa está preparada, tem água no copo. Se essa mesa está preparada, nessa cultura e contexto, tem vinho na taça. Mas o salmista está dizendo assim: unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então ele está dizendo, além daquilo que o Senhor colocar no prato, na taça e no copo, coloque o teu óleo em mim, porque eu não quero viver uma vida de mesa cheia e alma vazia. Então encha o prato, encha a mesa, enche o copo, mas encha também meu cálice particular, porque não é a respeito apenas da comida do prato, da bebida do copo, é sobre o óleo que estará descendo sobre a sua cabeça. Você não vai viver uma vida de fartura na mesa e uma vida escassa na alma, fartura na conta, escassez no espírito. A abundância de Deus alcançará pratos, copos, taças, e o seu cálice irá transbordar. Aleluia! E Davi fecha o salmo dizendo, certamente, não é talvez, não é quem sabe, é certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, não alguns dias, não de vez em quando, mas todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga comigo, bondade, muito fraco, diga bondade e misericórdia me seguirão. Agora há pouco o salmista Davi estava dizendo, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mas agora ele está esclarecendo uma coisa. Ele está esclarecendo que os inimigos presentes neste cenário, eles só estão ali como testemunhas do que Deus está fazendo, mas eles não te seguem, eles não te acompanham. Davi está dizendo, quem é que te segue e te acompanha? Bondade e misericórdia. Então, quando eu olho para isso aqui, faz-me lembrar de um dia épico na história de Israel.
a travessia do Mar Vermelho. Repare bem, e aqui eu concluo a minha cooperação. Está Israel de frente para o mar. Os cavalos e cavaleiros de Faraó vêm logo atrás. E o Salmo 23, que não tinha sido escrito ainda, está acontecendo. Por quê? Porque uma mesa será preparada. Pastor, não tem mesa nenhuma na história da travessia do Mar Vermelho. Tem, claro que tem. Mas para você ver, você tem que subir aqui no meu helicóptero. Porque você tem que olhar essa cena por cima. O que a Bíblia diz que aconteceu? O Senhor abre o mar, rasga o mar. Parede de água na direita, parede de água na esquerda, e o Senhor rasgou o mar no meio. Se você olha de cima, você vê uma mesa estendida, e você vê cada filho de Israel tomando o seu lugar. E se você olha para trás, você percebe que os inimigos estão chegando. Mas Davi disse: preparas uma mesa perante mim na presença. Então tudo bem, porque eles têm que ver. Só que Davi disse: bondade e misericórdia me seguirão. Então o que ele está dizendo? Os inimigos não me seguem, eles só presenciam, mas eles não me seguem. Quando os filhos de Israel acabam de atravessar, os inimigos olham e dizem: e vamos entrar na mesa também. Mas a Bíblia diz que quando eles vão tentar entrar na água, quando eles vão tentar atravessar o mar se fecha. E o Senhor diz: os inimigos que hoje vistes, Israel, nunca mais os vereis para sempre. Porque só quem te segue para o outro lado são a bondade e a misericórdia. Fique de pé do seu lugar na noite deste dia, meu irmão. Fique de pé do seu lugar na noite deste dia. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todo dia que você acordar, saiba que há uma palavra que não vai ser, ela já foi liberada para aquele dia. Você não precisa orar por ela, ela já foi liberada. Por favor, olhe para alguém do seu lado e diga: amanhã de manhã, pode se lembrar que a bondade e a misericórdia já foram enviadas para te seguir. E na terça também, e na quarta também, e na quinta também, e na sexta também. Ah, pastor, acho que no sábado não, sábado também. Ah não, domingo não, domingo também. Glória a Deus. Todo dia tem uma palavra já liberada, bondade e misericórdia. O que é que eu preciso fazer? Levantar da cama e andar. Levantar da cama e começar o dia. Porque o salmista disse: elas vão para elas te seguirem, você tem que estar se movimentando. Porque eu ainda não estou vendo a bondade e a misericórdia me seguindo, pregador? Porque você ainda não começou a se movimentar. Porque eu não estou vendo a bondade e a misericórdia me seguindo, pastor? Porque você ainda não ousou começar. Porque eu ainda não estou vendo a bondade e a misericórdia me seguindo? Porque você ainda não teve coragem para dar o primeiro passo. Deus me trouxe hoje aqui para dizer que esta semana será uma semana de movimentações. Pastor, estou esperando alguma coisa acontecer para eu começar a me movimentar. No mundo espiritual, o mundo espiritual está esperando você começar a se movimentar para a bondade e a misericórdia te seguirem. Dê um passo, vai lá visitar aquele imóvel, assim te diz o Senhor. Vá lá dar uma olhada naquela universidade, assim te diz o Senhor. Vá lá se matricular para aquele concurso, assim diz o Senhor. Porque quando tu começares a se movimentar, a bênção já está autorizada a te seguir. Jesus tem duas vezes na Bíblia. Quantas vezes eu falei? Que a Bíblia mostra Jesus movido de íntima compaixão. Ele sensibilizou-se muitas vezes, mas essa expressão duas vezes: íntima compaixão. Íntima. Quando foi? Quando ele viu
a viúva de Naim. A viúva de Naim tinha perdido o marido, claro, e a viúva de Naim tinha perdido o filho. Portanto, Jesus se moveu de íntima compaixão, porque aquela mulher era uma mulher que tinha perdido muito. Eu preciso que você me ouça aqui. Eu não sei quem você gostaria que estivesse atento às suas perdas e não está, mas eu preciso que você saiba que existe um Deus que não está alheio à sua dor. Existe um Deus que tem observado cada uma das suas perdas. Talvez até você tenha perdido a conta do que você perdeu, mas Ele conhece tudo que você anda perdendo, e a compaixão dEle está se movendo na sua direção nesta noite. Mas a segunda vez que Jesus se moveu de íntima compaixão foi num cenário muito diferente. Ninguém tinha morrido, não tinha viúva nenhuma, não tinha nenhuma mãe perdendo filho, nada disso. Jesus olhou uma multidão de pessoas, e a Bíblia diz que Jesus as viu como ovelhas que não tinham pastor. Jesus as viu perdidas. Como é que Jesus as viu? Muito fraco. Como é que foi? A viúva de Naim, Jesus se compadeceu muito dela, porque ela havia perdido muito. Aquela multidão, Jesus se compadeceu porque eles estavam Talvez o seu caso não seja de alguém que tem perdido muito, mas o seu caso seja de alguém que está perdido. Jesus se moveu de íntima compaixão porque aquelas pessoas estavam desorientadas, elas estavam perdidas, como quem não tem pastor. A compaixão de Jesus está em cima daquelas pessoas que estão perdidas, desorientadas, que não tem uma voz para lhes orientar, que não tem uma mão para lhes conduzir, que não tem alguém para lhes guardar. E o que você precisa saber é que você não precisa continuar vivendo assim, desorientado, desnorteado, com a sensação de que não tem apoio, com a sensação de que o chão está escorregadio debaixo dos seus pés. Porque a mesma misericórdia que Ele teve por aqueles que Ele olhou quando Ele esteve nessa terra, Ele está tendo a olhar para você agora. E Ele te diz: você só continua sozinho se você quiser, porque eu sou o bom pastor. Você pode ter conhecido ao longo da sua vida gente que se negou a te ajudar, mas eu, Senhor, dei a vida por você. Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e eu vou dar a minha vida pelas minhas ovelhas.